Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus cadernos de estudo bíblico, gente. Eu tenho esses dois cadernos aqui, esse eu ganhei do meu esposo e esse daqui eu tinha comprado. Esse é o que eu estou usando atualmente, eu vou começar com esse daqui. Eu já gravei um vídeo para vocês mostrando o método que eu uso. Se vocês ainda não assistirem, eu vou deixar no card, tá bom? Que é mostrando o método da Bíblia no meu dia a dia. Então, vamos lá, né? Esse é o meu caderno de estudos bíblicos, o primeiro que eu usei. Aqui nós temos a primeira carta de São João, o Evangelho de São João e o Evangelho de São Marcos. Só que não tá todo o Evangelho de São Marcos aqui, porque o caderno é caduco. Ele é bem grossinho, mas aí acabou. Bom, esse caderno aqui, gente, ele não... Assim, ele tem uma folha bem até que grossinha, sabe? Eu usei caneta gel, usei marca-texto, usei brush pen e não passou quase nada pra trás, tá vendo? Então, aqui, gente, essa foi a primeira carta de São João. Para quem viu o vídeo do método do Monsenhor Jonas, ele pede pra gente ler a primeira carta de São João 2 vezes. Então, a primeira vez que eu li, eu anotei aqui os versículos que mais me chamaram a atenção, sabe? Então, fui pondo subtítulos de acordo com o que estava na Bíblia e fui escrevendo e depois eu fui grifando, né? Jesus Cristo o justo, tá vendo? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Aqui, aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito, é assim que conhecemos se estamos nele, quem ama seu irmão permanece na luz, os perigos do mundo, né? Não ameis o mundo nem as coisas do mundo, se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Aqui fala sobre o anticristo, né? Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai, né? Esta é a última hora, vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eles saíram dentre nós, mas não eram como os nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Né? Então, aí aqui eu fui grifando o que mais me chamou a atenção. Né? Aqui, né, eu escrevi os outros versículos aqui, eu não numerei, eu só fui colocando com setinhas, com pontos, assim, né? No início de cada versículo. Aí aqui, né, permanecei nele como ela vos ensinou. Permanecei nele pode ser traduzido como permanecei nela, na unção. Na realidade, é a mesma coisa, permanecer em Deus e em sua unção. Isso daqui, gente, são comentários que estão nas notas de rodapé da Bíblia que eu uso, que é uma Bíblia pequenininha da Ave Maria. Vou pegar ela para vocês verem. É essa Bíblia aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Aí, o que é o germe divino que está falando lá na Bíblia? É o Espírito Santo. Então, esse aqui, gente, eu fui fazendo desse jeito, tá? Eu fui anotando e fui grifando o que mais me chamou a atenção. Então, e algumas partes, por exemplo, essa daqui. Nisso é que conhecemos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus, o nosso coração. Né, que essa parte de consciência pode ser entendido como coração também. Aí, né, eu achei esse daqui, esse versículo aqui, peguei, anotei e colei no post-it aqui. Então, esse caderno aqui, eu fui fazendo assim, essa primeira vez que eu li a primeira carta de São João. Tá vendo? Ó. Aí aqui, né, eu fiz esse desenho aqui, eu colei bastante washi tape nele, colei bastante desenhos, né?
E aqui ainda colocava data. Agora eu não coloco data mais, sabe? Mas ainda aqui eu colocava data. Então aqui eu comecei a primeira carta de São João pela segunda vez. E aqui eu tentei seguir mais ou menos o método do Monsenhor Jonas. Né? Então aqui eu fui anotando as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu achava que estavam aparecendo ali para mim. Aqui a mensagem e como que eu posso aplicar na minha vida. Então, né, aqui foi o capítulo 3, aqui o capítulo 4, tá vendo? Então eu fui fazendo assim. O 5 e aqui acabou. Aí eu comecei o Evangelho de São João. Aqui foi onde eu descobri o programa lá que eu até mostro para vocês lá do YouTube, né, da Bíblia no meu dia a dia. A gente pesquisa a palavra que a gente quer daquele dia. Por exemplo, aqui o Evangelho de São João, capítulo 1. Aí tem uma explicação, né, e eu fui anotando, né, a explicação, né, aqui do biblista, o Denis Duarte, e fui anotando, lá eles mostram pra gente, né, os princípios eternos, as promessas e as ordens que aparecem, né. Então, aí eu fui fazendo assim, todos eles eu anoto a explicação, porque é uma forma da gente conhecer mais. Por exemplo, aqui, ó, o que significa nascer da carne e nascer do espírito. Aí ele dá a explicação. Aqui é o que significa batismo realizado por Jesus, né? Aqui, né, a ordem de Deus. Aqui ele só achou essa ordem, né? Pediu de Jesus, dá-me de beber. O que havia que intriga havia entre os judeus e os samaritanos? Tá vendo? Então eu fui fazendo assim, todos eles. Eu anoto o versículo da onde saiu a explicação, anoto a pergunta e a explicação em si. Vou passando aqui rapidinho para vocês verem, senão vai ficar muito grande. Aí todos eles, olha, eu faço um desenho, eu coloco um post-it com alguma explicação, com algum versículo que vai ser explicado, né? Aqui, né, porque ela oferece 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2 é 7. O número 7 na tradição bíblica é compreendido como a perfeição de Deus, né? Então aqui uma explicaçãozinha, essa parte. Aí tem partes que tem bastante explicação, tem parte que não. Aqui, olha, eu comecei a dividir a página ao meio, né? Então eu fazia os riscos aqui e escrevia. Agora eu só dobro a folha e escrevo. Aí aqui eu coloquei essa frase aqui, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Olha só. Essa página que eu gosto bastante dela. Aí a mensagem e a prática eu anotei nesse post-it aqui, colei aqui, para ficar tudo numa coisa só. Aí aqui já é o capítulo 9, o 10, tá vendo? Aí tem algumas que ficaram mais simples e tem algumas que ficaram mais rebocadas, né? Essa daqui, gente, é sobre a ressurreição de Lázaro. Eu achei esse desenho na internet, acho que eu coloquei a folha por cima da tela do tablet e desenhei, né, por cima da tela, e depois eu passei a caneta e colori ele. Então ficou bem simplesinho, aí fiz o título aqui, né, tentei fazer um lettering, e fiz aqui e anotei a explicação. A comoção de Jesus com a morte de Lázaro diz de sua humanidade. Então, aí eu anotei a explicação. Aqui já começou com a explicação sobre o versículo 48, né? Porque os judeus temiam tanto os romanos. Então, depois tivemos as promessas e as ordens. Nesse daqui a gente não teve princípio eterno. Tem uns que tem um princípio eterno só. Aqui, olha só, eu imprimi esse desenho e colei aqui. Isso que eu nem colori. Tá vendo? Aqui ficou uma parte em branco, eu colei esses 2 desenhos. Aqui Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aí eu fiz esse lettering aqui e colei esse desenho que também não colori.
Aí aqui eu comecei a colocar essas fichinhas de resumo, gente. Então, por exemplo, aqui eu fiz as anotações, terminou aqui. Eu não queria usar essa página aqui de trás só para escrever isso, aí eu anexei uma ficha de resumo aqui. Eu vi uma dica de uma menina no Instagram, ela fazia os furinhos e cortava, aí eu fiz só isso. Só cortei, fiz o furinho, cortei no meio e anexei aqui. Aí vocês podem ver que eu comecei a fazer bastante isso. Essa daqui é dessa parte aqui, tá vendo? Aí aqui é a outra parte. Aqui eu já consegui terminar aqui. Então, aí eu fui anotando, né? Eu gosto de anotar sempre a explicação, porque é uma coisa que ajuda a gente a refletir sobre o texto que a gente está lendo. Né? Aqui, a explicação do versículo 9. Como se explica este versículo? Quem são eles? Né? Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, como se explica esse versículo? Nessa passagem, Jesus faz uma distinção entre eles e o mundo. Vamos analisar cada termo. Quem são eles? São as pessoas às quais Jesus veio salvar. Somos todos nós. Jesus diz que nós pertencemos ao Pai e que o Pai nos deu a Ele para que Ele nos salve, e isso é muito bonito. Somos nós que Jesus já não chamava mais de servos, mas chama de amigos. O que é então o oposto do mundo? Né? Então ele deu a explicação, tal, tá vendo? Então aí eu gosto de ir anotando. Olha, por exemplo, essa daqui. Esse daqui terminou aqui, nessa fichinha. Eu anotei as ordens, os princípios e aqui a mensagem e a prática. Aí esse daqui, eu anotei o restante nessa ficha. Tá vendo? Aí aqui, olha só. Que deu só essa página aqui com a fichinha. Aqui eu anotei o versículo e escrevi. Aí aqui, olha só. Né, foi a passagem da ressurreição de Jesus. Então eu colei esse desenho, escrevi aqui ele vive e tal, e anotei. Aí aqui terminou o capítulo 21, né, do Evangelho de São João. Então aqui teve bastante ordens, tá vendo? Aqui eu comecei o Evangelho de São Marcos. Aí eu fiz essa fichinha de resumo aqui com algumas observações. E aqui eu coloquei a explicação do Padre Antônio Xavier, quem é Marcos e em que contexto foi escrito esse livro. Então aí ele explica, né? Esse padre já gosta de falar bastante, então tem várias folhas de anotações. Aqui o capítulo 1, de 1 a 15. Aí eu coloquei aqui, ó, Malaquias e Isaías, que foi a citação que apareceu aqui. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Aí ele cita, né, Malaquias e Isaías, eu anotei aqui e anotei a explicação da nota de rodapé. Os princípios eternos. Aqui eu já mudei as cores. Eu coloquei as promessas de Deus de azul, os princípios eternos de verde e a ordem de Deus de vermelho. Esse aqui, ó, do 16 ao 45, eu coloquei a ordem de Deus, e que esse versículo também pode ser uma promessa, né? Jesus disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então aqui eu fiz isso e anotei o restante da explicação aqui e a mensagem e a prática. Aqui o que é mais importante, perdoar os pecados ou curar? Né? Foi a explicação, e que é do capítulo 2, de 1 a 28, que fala sobre o paralítico. Então, aqui eu anotei, né, sobre os fariseus, e aqui o versículo que fala sobre os fariseus em Atos, os escribas e o versículo que fala sobre os escribas em Esdras. Aí depois eu anotei as ordens e as promessas, a mensagem e a prática. Aqui, né, que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado eterno, né? Ele explica o que é o pecado eterno.
né? O pecado contra o Espírito Santo é quando a gente fecha o nosso coração para Deus. Fala, né? Ah, não, eu pequei e nem Deus pode me perdoar. Não, aí você está fechando o seu coração para Deus, né? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então, Deus é misericordioso, Ele pode sim perdoar e Ele sempre vai estar ao nosso lado. Aí aqui é a escolha dos 12 apóstolos, né? A parábola do semeador. Aí eu anotei a parábola aqui, né? E aqui eu coloquei, né, a explicação da parábola que Jesus fez aos discípulos. E aqui eu coloquei um desenho, né? Quando tá semeando e ele cai no terreno e os pássaros vão lá e comem. Ou senão ele cai no meio da rocha e ele não consegue desenvolver, ele cai no meio dos espinhos. E quando ele cai em terra boa, né? E que é quando a gente recebe a palavra de Deus, né? E acolhe ela no nosso coração, ela dá frutos. Né? Ela floresce, ela dá frutos. Aqui, né? A lâmpada. Aí eu coloquei, né? Por acaso a lamparina vem para ser posta debaixo da vasilha ou do leito, não é para ser posta no candeeiro. Aí eu tinha esse desenho que eu tinha imprimido de lâmpada, colei aqui, né? Aí depois nós temos a do grão de mostarda, depois a tempestade acalmada. Aí, né, eu grifei esse versículo aqui. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, acalma-te. Fez-se uma grande calmaria. Né? Então, aí eu fiz esse desenho aqui. Então, eu coloco o tablet aqui. Eu tenho um aplicativo no tablet que ele trava o desenho, né? Que a gente consegue acionar um cadeadinho, ele fica paradinho e a gente dá para desenhar. Eu coloquei o tablet por baixo e desenhei. Aí aqui, né, por que Jesus estava dormindo, né? Jesus achava-se na polpa dormindo sobre um travesseiro, eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Aí aqui está a explicação do padre. Eu terminei a explicação dele na ficha de resumo. Aqui, né, do capítulo 5, de 1 a 20, que fala da possessão daquele homem, né, que morava lá no cemitério e que ele tem uma legião e Jesus manda os espíritos para os porcos e eles são lançados no mar se afogando. Aí tem a explicação. Depois nós viemos para o capítulo 5 e de 21 a 43 fala sobre a filha de Jairo, né? Aí ele segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, né? Que é menina, levanta-te. Aí eu fiz esse desenho aqui. E aqui é da mulher da hemorragia, né? E ela fala, né? Se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Aí eu fiz o desenho aqui também. Aí aqui, né? E a explicação. Porque a mulher hemorroíça não pode tocar em Jesus. Aqui, né? Começa com o versículo e a explicação, né? Aí aqui vem a missão dos apóstolos, qual que foi as ordens que Jesus deu para eles, e a execução de João Batista. Aí eu imprimi esse desenho aqui e colori ele, tá vendo? É daquela cigana que tem no filme do Corcunda de Notre Dame, e eu imprimi ela, né, e coloquei ela como se fosse esqueci o nome dela. Enfim, eu coloquei ela aqui para representar aquela moça que dançava para Herodes, né? É a Salomé.
Enfim, não achei o nome dela aqui. Mas aí eu coloquei que é a filha de Herodíades, né? Que ela se põe a dançar lá para Herodes. Então ela tá aqui, né? Eu coloquei esse desenho. Aqui foi a primeira multiplicação dos pães, né? Quando Jesus caminhou sobre as águas. Aí aqui, gente, essa passagem aqui, foi acho que essa, tava acabando o caderno, aí eu coloquei aqui o capítulo 7, de 1 a 23. Aí eu coloquei aqui essa parte, né, a explicação. Terminei a explicação aqui, e aqui eu anotei as ordens, os princípios e os versículos que chamaram a minha atenção, a mensagem e a prática. Desse daqui eu fiz a mesma coisa, né? A cananeia. Aí eu coloquei aqui o milagre do surdo-mudo e anotei aqui. Tá vendo? Fui fazendo assim. Segunda multiplicação dos pães, né? Aí eu fui e fiz assim essa parte também. Aí depois eu fui escrevendo no caderno inteiro mesmo. Daí tava ficando ruim de ficar colocando as fichas de resumo. Ó. Tá vendo? Aí aqui sobre fala sobre a Geena, o fogo da Geena, aí eu fui anotando e coloquei o comentário bíblico. Aí anotei o comentário bíblico. Tá vendo? E aqui terminou esse caderno. O próximo, né, é esse daqui, que é esse aqui do Super Mario. E aqui eu continuei o Evangelho de São Marcos. Esse daqui eu já não decorei tanto, mas aí eu colei alguns post-its, tá vendo? Coloquei ali uma washi tape, né? E anotei as explicações também. Aí aqui é a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Aí eu fiz esse desenho aqui também do mesmo jeito. Coloquei no tablet, fiz o desenho, depois eu pintei com aquarela e giz pastel seco como aquarela também. Aqui é a purificação do templo, tá vendo? Aí aqui o padre já falou bastante, ó, porque Jesus age com tanta agressividade no templo. Aqui, olha só, tá vendo? Ele falou tudo isso. Aqui, parábola dos vinhateiros homicidas. Foi uma das últimas que eu fiz. Né, eu anotei a parábola. A parte do tributo a César, anotei a ordem. Os saduceus e a ressurreição, né? Só coloquei o título. E os princípios eternos que tinham. E anotei a explicação do padre. E aqui eu coloquei a mensagem de Deus, uma aplicação e uma oração. Aqui são o capítulo 12, de 28 a 44, foi onde eu parei. Eu comecei a explicação, mas aí eu parei. Depois eu vou continuar essa parte aqui. Que é o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, de 28 a 44. Né? Fala do Messias, filho de Davi, os 2 maiores mandamentos, que amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois, Messias, o filho de Davi. Aí isso daqui é uma explicação, né? Que fala Jesus, filho de Davi, pela sua natureza humana, é o Senhor de Davi como filho de Deus. Né? Aí a explicação. O que Jesus quis dizer sobre Cristo ser o filho de Davi. Eu comecei a anotar a explicação. E acabou. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do tour pelos meus cadernos de estudo bíblico. Espero que eu tenha conseguido mostrar de uma forma melhor para vocês. E é isso. Se vocês gostaram, deixe o gostei aqui para mim, para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Me segue lá no Instagram também, gente. Aline Santos Torraca, o mesmo nome aqui do canal. Me segue lá. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.